Olá, alunos do segundo ano da Escola Doutor Ubirajara Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e estou com vocês com a disciplina de História. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, se cuidando e cumprindo as nossas normas de distanciamento social. Não esqueça, turma, se precisar sair de casa, use máscara e leve com você o seu álcool em gel. Galerinha, a nossa aula de hoje vai ser uma continuação da nossa aula 2, em que nós falamos sobre o sistema feudal. Então, só para recapitular o nosso assunto, certo? É essencial que vocês entendam que o feudalismo ele vai ser uma forma de organização política, social e econômica que vai acontecer na Europa Ocidental durante a Idade Média. Né? E nós vimos na aula passada que a Idade Média ela se inicia do século V e vai até o século XV depois de Cristo. E aí nós vimos também que o feudalismo ele não tinha uma fórmula única, não é? O sistema feudal ele não aconteceu de forma unânime. Aliás, perdão, eu não posso nem usar essa palavra. Não aconteceu de forma única, né? Seguindo o mesmo padrão, o mesmo modelo em todo o continente europeu. Né? A gente percebeu que o feudalismo ele tinha diferenças, mas também o sistema feudal ele vai ter pontos em comum, como por exemplo, né? A agricultura ela vai ser a principal atividade econômica desse momento. A sociedade ela vai estar também rigidamente hierarquizada, né? Onde os indivíduos eles vão estar ligados por laços de fidelidade. E nós vamos perceber que vai existir também uma pequena elite social durante a Idade Média, formada aí principalmente em sua grande maioria pelos senhores feudais, que eram os donos das terras, e pelo alto clero, né? Nós vimos também que existia o servo, que era a maior parte da população, onde representava aproximadamente 80% da população europeia durante a Idade Média. Né? Porém, percebam, turma, que quando se fala de servos, os livros eles não vão trazer grandes informações, né, sobre essa classe social que era maior durante a Idade Média. Isso vai acontecer justamente porque a maior parte dos servos, dos camponeses, eles eram analfabetos, né? Então a sua história ela precisou ser contada por outros grupos sociais, né? Então por isso que os historiadores eles iam ter, aliás, eles tiveram e têm até hoje poucos fontes históricas para falar desse grupo social, né? Mas que mesmo assim foi um dos grupos mais importantes durante a Idade Média porque sustentava as outras duas partes da pirâmide social europeia durante a Idade Média. E aí nós vamos ver que os grupos mais falados quando se trata de Idade Média, aliás, vão ser justamente a nobreza e o clero, né? A nobreza, quando eu falo em nobreza, eu falo justamente nos senhores feudais, nos proprietários de terra, certo? E assim, nós vamos perceber que essa classe, apesar de nobre, elas estavam divididas entre suzerano e vassalo, né? E nós vimos também na aula passada que a vassalagem era o juramento de fidelidade e obediência em troca de proteção, né? Ou seja, um nobre ele ia receber parte de um feudo, parte de alguma terra, né? De um outro nobre, que seria o seu suzerano, e o vassalo, que é quem recebe a terra, ele ia jurar lealdade ao seu suzerano e apoio militar, né?
Então, nós íamos ter um vínculo militar que acontecia entre a nobreza. Só que assim, quando eu falo de vassalagem, eu posso voltar um pouco no tempo e para o período carolíngio, que é justamente onde começa aí essa vassalagem, né? Que vai ganhar um novo significado, lógico, né? Então, o que nós vamos perceber? Os reis carolíngios, eles passam a conceder aos nobres o direito de uso e garantia de poder, né? Sobre algum bem, que naquela época seria justamente o feudo. E com ele, esse nobre também ia ganhar o direito de cobrar impostos e de controlar a justiça ou administrar o castelo, né? Então, o rei devia garantir a proteção de seus vassalos, que agora se transformou em senhores feudais, né? Então, o rei ele costumava conceder parte das suas terras em troca justamente desse apoio militar. Então, vocês lembram na aula passada, quando eu expliquei para vocês, turma, que a obrigação da nobreza era justamente guerrear para proteger o feudo, e também eles faziam isso com a tentativa de conquistar também novos territórios. Então, como as guerras elas eram constantes, aumentar o número de cavaleiros era quase uma tarefa, era uma tarefa muito difícil, né? E então o que vai acontecer? Os senhores feudais eles vão passar a ceder parte de seus feudos, né, a outros cavaleiros. Assim, o que nós vamos perceber? Os cavaleiros eles passaram a se tornar também senhores feudais, né? Então, eles assumiam a responsabilidade de cuidar da defesa do território e formar aí o seu exército. Então, nós vamos perceber que com isso, o que acontecia? Um grande senhor feudal, ele podia ser ao mesmo tempo vassalo do rei e suzerano de outros cavaleiros. Então percebam, turma, que esses senhores feudais, eles passaram a ter grandes poderes em suas mãos, né? Como, por exemplo, cobrar impostos e aplicar a justiça sem que houvesse nenhuma interferência do Estado, né? Sem que houvesse nenhuma interferência do rei. Mas vocês lembram, turma, que eu falei para vocês que esses vassalos, eles recebiam parte do feudo, né? Só que eles recebiam parte desse feudo em forma de doação, só que em forma de concessão, ou seja, eles não eram de fato donos e proprietários da terra. A terra ainda pertencia ao rei, né? Eles recebiam apenas o direito de morar e cuidar daquela terra, né? Só que a partir do século X, a gente vai ver que essa história ela vai começar a mudar. Então, esses vassalos, eles vão ganhar o direito de posse da terra e a partir daquele momento os feudos eles passam a ser hereditários. Então, já no final do século X, o comércio ele era bastante limitado, né? Então, as trocas comerciais elas eram feitas basicamente entre as regiões próximas umas das outras. Só que com as cruzadas que se iniciaram no final do século XI, né, viu-se a partir daí a possibilidade de comprar e vender produtos vindos de países mais distantes da Europa, né? Então, a partir dessa visão, né, começou a surgir a partir daí diferentes tipos de comerciantes, como por exemplo os ambulantes, os mascates, os vendedores, né, os vendedores de feira e também grandes mercadores. Então, com essa grande leva de comércio, aumentou também a possibilidade
de lucrar mais. E a partir daí os comerciantes eles passaram a percorrer todo o continente europeu. Então, a partir daí desse florescimento do comércio, digamos assim, né, nós vamos ver surgir alguns pequenos centros urbanos, né, ou seja, pequenas vilas, aldeias e até mesmo cidades que foram surgindo aí nos arredores das muralhas aí dos feudos, né, dos castelos e até mesmo das abadias. Então, essas cidadezinhas que foram surgindo ao redor das grandes muralhas, elas vão ser chamadas de burgos, né? E as pessoas que moravam nos burgos, eles passaram a ser chamados de burgueses. E muitos desses burgueses, eles eram comerciantes e artesãos, né? E não tinha nenhuma ligação sequer com os senhores feudais. Então vejam que interessante, turma. De início, nós vamos perceber que o termo burguês ele foi usado como sinônimo de pessoa livre, né? Até porque nós já vimos que eles eram essas pessoas livres porque não tinha nenhuma ligação, nenhum vínculo de trabalho com os senhores feudais, né? Então eles eram comerciantes e artesãos, como eu falei anteriormente, livres que circulavam por toda a Europa. Só que mais na frente a gente vai perceber que esse termo burguês ele deixou de significar uma pessoa livre e passou aí a designar as pessoas que tinham dinheiro e que eram donos dos meios de produção, né? Então a gente vai ver muito sobre esse assunto, né? A gente vai, ou melhor, a gente vai ouvir muito falar na palavra burguês quando a gente estiver falando principalmente de Revolução Industrial. Mas esse é um assunto mais lá para frente. Então, voltando aqui ao feudalismo, nós vamos perceber que essa pequena exploração comercial e urbana, né, que surgiu aí a partir do século XI, né? Aliás, entre o século X e o século XI, e que foi responsável pelo surgimento da burguesia, a burguesia ela vai perceber que essa fragmentação política e econômica que existia nos reinos, né, que existia entre os feudos, dificultava aí o crescimento do comércio. Então, como é que os comerciantes eles poderiam calcular o preço das suas mercadorias, por exemplo, se cada feudo utilizava um peso, uma medida e até mesmo uma moeda própria, né? Então, dificultava bastante o cálculo da mercadoria para os comerciantes. Então, para tentar amenizar essa situação, nós vamos perceber que os comerciantes eles vão procurar nos reis, né, meu povo, em busca de ajuda, não é isso? E os reis, por sua vez, aí, interessados em ter acesso ao dinheiro da burguesia, passaram aí, a partir de então, a adotar medidas que favorecessem as práticas comerciais da burguesia. Então, a partir daí, nós vamos perceber que o poder real ele tornou-se cada vez maior, né? E essa mudança ela vai ser acompanhada de alterações importantes no sistema de lealdade, né? Naquele sistema de fidelidade que a gente já falou. Então, esse sistema de fidelidade, no auge do feudalismo, ele se baseava justamente no laço de fidelidade, onde o cavaleiro ele jurava lealdade ao seu suzerano, né? Ao senhor feudal que lhe doou as terras. Só que aos poucos, esses cavaleiros eles vão começar a se voltar para o rei, que passava a ser aí o principal destinatário de sua lealdade, né? Só que percebam, turma, que esse processo ele vai ser um processo lento e gradual, né?
Então, o que vai acontecer? O rei, ele passa aí a usar a sua influência política ou então até mesmo a força para convencer esses senhores feudais a se submeter à autoridade real, à autoridade central, né? Então, conseguindo a partir daí a lealdade desses senhores feudais, então o rei ele passa a partir de então a comandar também e a centralizar a unidade do exército, né? Então, os reis eles passam a estabelecer fronteiras, eles passam a delimitar o espaço europeu a partir de então. Então, a partir desse momento em que o rei ele começa a diminuir o poder do senhor feudal e a aumentar o seu, em que o rei passa a controlar o exército e posteriormente a delimitar as fronteiras do continente europeu, né? Aliás, de suas terras, de seu feudo, de seu país, digamos assim, a gente vai ver surgir a partir daí as monarquias nacionais europeias. E um dos primeiros estados unificados que vai surgir, turma, vai ser justamente Portugal, né? Então, já no final do século XI, por exemplo, o rei Afonso VI, que era rei de Leão e Castela, né? E que junto com outros feudos mais tarde formaria a Espanha, ele vai conceder, o rei Afonso vai conceder ao Henrique de Borgonha o condado de Portugalense, aliás, Portucalense, né? E por volta aí de 1142, o filho de Henrique de Borgonha, ele que era Afonso Henriques, né? Ele vai declarar aí a proclamação e a independência do condado, que passa a partir daquele momento a se declarar como Reino de Portugal. Já na França, essa unificação ela vai começar mais ou menos por volta de 987, né? Então, mais ou menos aí com o rei Felipe II, que vai governar de 1180 a 1223, ele vai fortalecer aí esse processo de unificação, né? Então, de que forma isso vai acontecer? O rei Felipe II, ele vai passar a convidar alguns representantes da burguesia para trabalhar em seu governo, né? Então, só lembrando a vocês, turma, que a gente vai perceber que com o surgimento do comércio, com o crescimento do comércio, então a terra ela vai deixar de ser a principal riqueza, né? Então nós vamos perceber que vai surgir a circulação de moedas e de mercadorias, vai fazer surgir uma nova classe social, como nós já falamos que era a burguesia, que vai passar a enriquecer e contar com o poder do rei, né? E o rei vai ganhar força porque vai ganhar ou melhor, vai contar também com o poder da burguesia. Então, o que é que nós vamos perceber? Esses senhores feudais, eles vão começar a enfraquecer, eles vão começar a falir, não é isso? Então, alguns desses senhores feudais, eles também vão passar aí a procurar a ajuda do rei, né? Então, é basicamente isso que Filipe II faz. Então, ele começa a trazer esses senhores feudais que estavam falidos para perto de si, né? Colocando eles para trabalhar no seu governo e fazendo com que eles tivessem tarefas como, por exemplo, fiscalizar o comércio, cobrar impostos, né? Intermediar disputa entre senhores feudais. Então, muitos desses trabalhos eram feitos pelos próprios senhores feudais. Então, já na Inglaterra, esse processo de unificação vai começar por volta de 1066, né? Com Guilherme o Conquistador, mas vai ganhar força mesmo por volta de 1154,
com Henrique II, né? Henrique II, ele vai adotar aí um conjunto de leis que vai ser aplicado em toda a Inglaterra e vai enfraquecer cada vez mais a nobreza que era proprietária de terras, né? E é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha sido esclarecedora. E na próxima aula a gente já vai entrar justamente falando aí dessa formação. Aliás, falando, continuando aí o nosso assunto sobre a formação dos estados nacionais, ok? Se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.